Os cavalos têm um esqueleto com 210 ossos. A diferença significativa entre o esqueleto de cavalo, comparada com a de um ser humano, é a falta de uma clavícula. No do cavalo, o membro dianteiro está ligado à coluna por um poderoso conjunto de músculos, tendões e ligamentos que unem a escápula ao tronco. As pernas do cavalo e cascos também são estruturas únicas. Seus ossos da perna são proporcionados de forma diferente dos de um humano. Por exemplo, a parte do corpo que é chamado joelho de um cavalo é, na verdade, composta pelos ossos do carpo, que corresponde ao pulso humano. Da mesma forma, o jarrete contém o equivalente a esses ossos no tornozelo humano e calcanhar. Os ossos da perna de um cavalo correspondem aos ossos da mão humana ou pé. Um cavalo também não tem músculos em suas pernas abaixo dos joelhos e jarretes. Tem apenas pele, pelos, ossos, tendões, ligamentos, cartilagem e os tecidos variados especializados que compõem o casco. O casco do cavalo não é como aparenta ser, duro e sem vida, como uma pedra. Tem partes rígidas como a parede e mais macias como a sola. Ao analisarmos um casco mais de perto, temos cada uma de suas partes. Esta é a parede. Aqui, a pinça. Depois, a linha branca. A sola, a ponta da ranilha, o sulco da ranilha, já aqui fica o talão, o final do talão, o bulbo, a barra e o quarto. Neste diagrama podemos ver de outra forma outros detalhes, como a primeira falange, a segunda e a terceira falange, a ranilha, a sola, a linha branca e a parede. Já nesta radiografia, você pode ver com mais riqueza de detalhes a primeira, segunda e terceira falange, além da parede. Nesta outra, dá para se ver bem a sola, a terceira falange e a parede. Parede esta onde é fixada a ferradura, como vemos nesta radiografia. Antes da gente começar o casqueamento do animal, seria ideal que mostrasse alguma coisa, que você soubesse alguma coisa de anatomia. Então a gente tem uma peça aqui, um pedaço de um casco, que nós colocamos a ferradura e cortamos o casco ao meio para mostrar as estruturas, essas partes anatômicas, dentro e fora do casco. Aonde a terceira falange fica instalada, onde ela fica apoiada, aqui em cima da ranilha. Aqui a gente pode ver as lâminas do casco, que elas ficam aderidas às lâminas da terceira falange. Aqui a gente vê a espessura da parede na frente e lateral. Então dá para notar que aqui é um pouquinho mais estreita, né? Aqui é mais espessa na frente e aqui é mais fina. Então aqui a gente, por essa visão aqui, a gente nota a espessura da sola. A gente não pode tirar toda a sola. Por quê? Porque a sola serve como proteção, é um escudo. É um escudo. E na areia, no pó de serra, em lugar mais fofo, mais mole, a sola também foi feita para quê? Para sustentar o peso do cavalo também. Entendeu? Além de ter parede, ranilha
e as barras sustentando o peso, a sola também em lugar fofo ela ajuda a sustentar. Então a gente tem que deixar a sola, não a sola mais alta do que a parede, porque você dando compressão direto na sola, você pode provocar uma osteite, por exemplo, né? Então aqui a gente nota essa encolhida que sofreu, a desidratação, né? Que a gente colocou a ferradura sobrando 1 a 2 milímetros aqui no talão, e aí esse casco encolheu esse tanto aqui, ó, deu quase 1 centímetro, desidratou e ele murchou. Então aqui a gente nota que a terceira falange ela está no casco mais ou menos entre 75%, ela fica dentro do casco e o casco cobre a terceira falange, e só essa parte do talão que fica fica com movimento, movimento de expansão e contração que eles falam, né? Então dá para notar onde está a asa da terceira falange aqui, nessa posição, e ela vem e vai para o outro lado aqui, até no outro talão. Comparando os cascos dos anteriores com os dos posteriores, percebe-se que os dos anteriores são mais largos e mais redondos. Por sua vez, os dos posteriores são mais estreitos. Frequentemente, alguns técnicos dizem que se deve deixar o casco com determinado ângulo. Mas o que é verdade é que cada cavalo tem seu próprio ângulo. Se você tiver 2 cavalos para ferrar, e os 2 você ferrar com o mesmo ângulo, mesmo formato e mesmo tamanho de ferradura, com certeza um dos 2 você ferrou errado. Uma das lendas que existe é com relação ao casco branco e o casco preto, entendeu? Mas a gente encontra casco branco ruim e casco preto ruim, casco branco bom e casco preto bom, entendeu? Não tem muita relação entre cor de casco. Tem estudo feito com os animais selvagens lá nos Estados Unidos, eles nas regiões de cavalo Mustang, eles capturam esses cavalos e fazem medições dos cascos. E eles observam que em questão de tamanho, formato e integridade, não tem diferença nenhuma entre o casco branco e o casco preto. Então isso aí é uma notícia muito boa, porque é um mito isso aí. Então você tem uma criação de cavalo pente, você tem uma criação de cavalo que tem mais predominância de casco branco, então é uma boa notícia para os criadores. Outra descoberta nos revela a taxa de crescimento do casco em relação à idade. Com 5 anos de idade, o tamanho do casco se estabiliza. Isto significa que se deve esperar rápidas mudanças no crescimento do casco dos cavalos até 5 anos, basicamente até a maturidade. Esta é uma informação muito importante para os ferradores que tenham como clientes animais que não atingiram a maturidade ainda. O ferrageamento obstrutivo de animais ainda jovens pode levar a problemas à medida que eles envelhecem. A importância dos pés e das pernas é resumida pelo ditado tradicional: sem pé, sem cavalo. Por isso, no dia a dia da lida com o cavalo, não se deve esquecer dos cuidados com os cascos. Desde os primeiros anos, os cascos devem ser inspecionados a cada 5 ou 6 semanas, mesmo que seja somente para apará-los.
Para dar início ao casqueamento, o ferrador deve ter em mãos todo o material necessário. Então o que a gente usa para casquear seria um avental, facas, né? Direita e esquerda. A gente tem aqui um vidrinho de iodo e uma faquinha menor para procurar um lugar mais profundo no casco, que tenha bactéria, né? E a gente tem aqui a torquês, a grosa, e teria uma lixa e uma escova para tirar sujeira. Bom, a gente usa esse stand ou tripé que a gente fabrica mesmo. Qualquer um pode fazer isso aqui, é muito fácil. É só colocar umas argolas e um ímã, fica mais fácil para você manusear ele, né? Então, esse aqui a gente usa para poder colocar o casco do cavalo em cima quando você vai trabalhar na parte dorsal do casco. Então aqui você trabalha, você tira saliência, você faz o acabamento nos cravos e tudo. Então, às vezes o animal chucro, ele vai oferecer resistência quando você vai levar para frente, mas depois de umas 2 ou 3 vezes que você põe nesse stand, o animal fica tranquilo e ele deixa. Como toda faca, as do ferrador também devem estar bem afiadas para o serviço. Com a torquês, o casco é aparado. E a grossa faz o acabamento. Também não se pode esquecer de um item fundamental no dia a dia do profissional, que é a segurança. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é com relação à segurança. Nunca a gente deve trabalhar numas baias, por exemplo, você vai no aras lá e trabalhar sozinho. É bom a gente sempre ter alguém para ajudar, alguém para segurar principalmente o cavalo para você, porque é uma questão de segurança. Se você fizer um animal amarrado no palanque, o que acontece? Ele pode estirar, ele pode estacar lá, quebrar o cabresto e vir em cima de você, como aconteceu comigo, já que quebrei a perna por causa disso. Então é importante a gente trabalhar com segurança. E sempre trabalhar um cavalo, pode trabalhar algum outro cavalo perto, mas não muito encostado. Porque um às vezes pode meter os pés nesse aqui, dar coice e aí pega você. Ou então ele vai bater nesse aqui, esse aqui pula em cima de você então. Aí acaba te machucando. Então é importante a gente trabalhar com segurança. E eu quero ressaltar também que quem estiver segurando o animal para você, sempre ficar do lado que você está. Porque se o animal assusta, ele vai sempre para lá. Se alguém estiver segurando para o lado de lá, ele vem em cima de você. Então é uma questão de segurança isso. Como regra, faça o casqueamento dos membros anteriores ou posteriores. Nunca faça de um anterior e de outro posterior. Pois fazendo assim, você perde a noção de equilíbrio dos membros. Bom, o primeiro passo do casqueamento é a análise do animal, membro por membro. Inclusive já quando o animal está vindo para ser ferrado. O ferrador deve examinar os membros olhando-os basicamente de 3 direções: de frente, de lado e por baixo. Então, para a gente casquear os anteriores, a gente procura basicamente 2 equilíbrios, que seria esse equilíbrio lateral, que a gente procura o equilíbrio antero-posterior, que é o alinhamento da quartela em relação ao casco. Esse alinhamento da quartela seria ideal que ele fosse igual, entendeu? Esse eixo, quartela e casco, seria ideal que ele fosse na mesma linha. E o outro alinhamento que a gente procura seria um equilíbrio entre o eixo
e a sola do casco. Entendeu? Então seria 90 graus entre a parte que vai no solo e o membro do cavalo. Então o ideal seria que tivesse que tem 90 graus, entendeu? Então o que a gente precisa acessar seria esse balanceamento. Então, como a gente está analisando esse animal, ele tem os aprumos bons, a pinça é voltada um pouquinho para dentro, mas não é nada assim que seja muito notável. E eu vou fazer um casqueamento nos anteriores para mostrar. Um casqueamento básico, bem feito, proporcionando um conforto para o animal, né? Após exame, vem segundo passo, que é a limpeza da sola, ranilhas e barra. Você pode dar uma limpadinha na sola, tem bem pouco casco, e depois dá para tirar. Eu já examinei o balanceamento visto por trás. A gente tem que acessar aqueles 90 graus que eu havia falado. Então é um casco que não tem muito o que tirar. Aqui primeiro a gente passa a torquês 90 graus no casco e depois a gente tira essa parte da quina. E aí passa a grosa. Passa a grosa para deixar o casco bem plano. Bem plano embaixo, e aí tira as quinas, né? O importante é tirar as quinas para não deixar rachar o casco e ficar muito comprido, acaba dando rachadura. Aí tá um casqueamento que você pode soltar o animal e ele não vai sentir nada, porque não foi tirado muito casco, né? A gente tem que preservar o casco. Depois disso a gente põe o casco em cima do stand, do tripé, para examinar se tem alguma saliência no casco. Então a gente nota aqui que tá um casco bem reto, só aqui na frente que tem um pouquinho de saliência, é uma saia que a gente chama, né? Então a gente tira com a grosa aqui, dá uma... Então, como vocês podem notar, eu coloquei a grosa aqui agora, e a grosa está formando menos vão, está mostrando menos luz aqui. Então é sinal que a gente tirou um pouco da saliência. Este trabalho deve ser feito sempre com muito cuidado, para não retirar demais na limpeza, pois todas estas estruturas são muito importantes para o casco. Então, o importante é ter a parede reta do casco. Muitas vezes tem uma saliência muito grande, então a gente tira um pouco. Da próxima vez
a gente tira mais um outro pouco, entendeu? A gente não pode querer corrigir tudo de uma vez. Você pode mancar o cavalo por tirar demais. Bom, agora o Dr. Fábio faz os mesmos procedimentos com o casco do membro anterior esquerdo. Então a gente analisa nessa visão lateral para procurar esse balanceamento antero-posterior e também faz essa análise do casco visto por baixo. Aqui eu estou notando que tem um pouquinho mais de casco para esse lado. Aqui, se você colocar um T aqui, você percebe que desse lado aqui está um pouquinho mais alto. Então na hora que eu estiver casqueando, eu vou abaixar um pouquinho mais para o lado de fora. Então esse é o balanceamento que a gente procura ativar, procura acessar, né? Esse membro, esse casco tem um pouquinho mais de casco que o outro, mas mesmo assim o objetivo da gente é preservar o casco. A gente nunca pode tirar a ranilha, tirar as barras, tirar a sola, porque você acaba ficando sem apoio. Tudo que tem embaixo do casco é sustentação para o peso dele, né? Então você dá uma limpada na sola. Até quanto que eu posso tirar a sola? Até você chegar na parte lisa aqui. Não precisa tirar mais do que isso. Aí você vai com a torqueça e tira esse excesso de parede. Como eu falei, lá de fora está um pouquinho mais alto. Então eu tiro um pouquinho mais de casco pro lado de fora. Aí eu tiro a quina também. E aí eu deixo o casco mais plano possível, né? E aí eu tiro, arredondo o casco para não quebrar. Quanto mais comprido e tiver mais quina, o casco acaba quebrando, né? Aí forma as rachaduras, entra bactéria. Importante do casqueamento é nunca você invadir a parte sensível do animal. Então, casqueamento básico bem feito, você pode limpar e se tiver bactéria, alguma coisa dos lados aí fica uma bactéria, você pode passar um pouquinho de iodo aqui no sulco da ranilha também. Depois a gente põe esse casco para frente no tripé para poder examinar a parede, para ver se a parede tá reta. Se a parede tá reta, a gente observa aqui que tem um pouquinho de vão, tá dando um pouquinho de luz aqui desse lado, tem um pouquinho de saliência desse lado aqui. Então a gente passa a grosa para poder deixar a parede do casco mais reta. Seria mais pro lado de fora, né? Mais na parte lateral. O importante é deixar arredondado.
Tá dando para perceber que melhorou essa saliência que tinha. Ao término do trabalho nos anteriores, cabe uma rápida explicação. Então agora vocês podem notar que nós casqueamos os dois anteriores e nesse membro esquerdo tinha um pouquinho mais de casco do que no direito, mas o que a gente procura é deixar os dois mais ou menos do mesmo tamanho. E a gente tem um comprimento de pinça mais ou menos um igual. Às vezes tem cavalo que não tem. Se você deixar às vezes um lado igual ao outro, às vezes você pode mancar um cavalo. Mas se for um cavalo com a conformação normal, ele tem essa característica de ser os dois cascos do mesmo tamanho. Agora sim é hora de fazer os posteriores. Sempre limpar o casco para ver aonde que tá, onde que dá para tirar casco, né? Primeiro a gente dá uma limpadinha na sola. É um casco que também não tem muito o que tirar. A ranilha praticamente a gente não mexe, só dá uma limpadinha no sulco. Limpadinha no meio. Você tira só essas partes que estão se soltando. E a gente não pode estar limpando demais. Limpa o sulco. No casco está mostrando aonde a gente tem que tirar. Então, esse aí, o que a gente fez nos anteriores é diferente do que a gente vai fazer no posterior. No posterior, a gente não tem jeito de procurar esse alinhamento de 90 graus visto por aqui, entendeu? Então a gente procura com ele posicionado no solo. Você levanta, não dá para fazer o mesmo balanceamento do posterior no anterior ou vice-versa. Entendeu? Por quê? Você pega esse balanceamento aqui, ó, e põe aqui e aqui. Aqui, geralmente, pro lado interno, pro lado medial, é sempre mais alto. Então é difícil a gente colocar o mesmo tamanho de talão de um lado e outro. Entendeu? Então a gente tem que observar com o membro posterior no solo. Então, tá vendo que aqui essa parte tá reta e essa parte aqui tem uma saliência. Olha como é que tá a saliência aqui, tá formando uma saia aqui. Então, a gente tem que deixar essa parte lateral, essa parte de fora do casco, igual essa parte de dentro. O objetivo nosso é esse. Igual a gente falou, é sempre procurar tirar o máximo, mas não para atingir a parte sensível. E a gente procura também olhar essa parte, procura esse balanceamento lateral, esse balanceamento antero-posterior, né? Sempre que a gente for chegar no animal, você não conhece ele, sempre se chegar por aqui. Se você chegar por aqui, é perigoso você tomar um coice. Então, sempre procurar. Se você não conhece o animal,
sempre limpar o casco para ver aonde que tá, onde que dá para tirar casco, né? Primeiro a gente dá uma limpadinha na sola. É um casco que também não tem muito o que tirar. A ranilha praticamente a gente não mexe, só dá uma limpadinha no sulco. Limpadinha no meio. Você tira só essas partes que estão se soltando. E a gente não pode estar limpando demais. Limpa o sulco. Então depois de tirar essa parte da parede, a gente pode ir até a metade da parede, tirando a quina aqui, ó. Não é bom você invadir mais do que isso. Na lateral aqui dá pra você tirar um pouquinho mais, porque é onde tá a saia, né? E aí a gente tira essa parte da quina. Logicamente a gente não tira, quando a gente vai pôr ferradura, essa quina. Mas o animal que vai soltar para o pasto, a gente pode tirar essa quina para evitar de quebrar o casco. A gente procura uns lugares que pode ter bactéria com um pequeno cravo. Você procura no sulco da ranilha e nas laterais. Nos talões sempre acumula um pouquinho de bactéria. Então você pode passar um iodo. O problema do balanceamento a gente ainda não corrigiu. A gente corrige agora. Coloca esse membro em cima do tripé. Para tirar essa saia aqui, ó. Tá dando para notar que tem luz. Então aqui a gente tira essa saia, essa saliência que tem aqui embaixo no casco. Tá percebendo que tem luz lá. Então a gente tem que deixar menos luz possível. Aí mostra que o cavalo, que o casco tá mais direcionado para o solo, né? Depois você pode passar uma lixa para poder deixar mais liso o casco. Depois do posterior esquerdo, Dr. Fábio analisa o direito. Então agora a gente vai fazer o outro membro posterior direito. Ele tem a mesma conformação do outro membro, que é uma saia lateral aqui. Então a gente procura tirar, a hora que for tirar essa saia e levar para frente. Que também é um cavalo que não cresceu muito o casco, né? Então a gente praticamente tira só onde está
mostrando pra gente. Pô sempre na cabeça que a gente tá aqui é para dar conforto pro cavalo, não é para retirar todo o casco dele para ele sair mancando. É muito comum dizer, você chega num lugar, tem um cavalo lá palpando, tem um lugar, um cavalo assim dolorido de casco, aí você pergunta, o que aconteceu com o cavalo? Não, é porque ele foi casqueado ontem, esses dias, e então ele tá mancando mesmo. Falei, mas por quê, né? Não, sempre que casqueia, eles tiram bastante casco, então o cavalo sai mancando. Então alguma coisa ele fez de errado, ele acabou invadindo a parte sensível do animal. Esse animal, do jeito que a gente tá casqueando, ele tem que sair nas pedras e não pode mancar. Se ele mancar é sinal que você invadiu na parte sensível, né? Deixar o mais plano possível. Porque fica mais confortável para o animal pisar com ele plano no chão. Aqui sempre passar um cravinho no suco da ranilha e aqui do lado para ver se tem bactéria. Tá bem. E sempre limpar esse suco da ranilha. Aí a gente põe para frente no tripé para poder tirar essa saliência. Muitos animais a gente não mexe nessa parte aqui, ó. Só tem um pouco de saliência nas laterais, tá vendo? Do lado de cá tem um pouco. E do lado de cá tem mais do que na parte medial, né? Então, passar a grosa de leve. Muita gente tem o costume de tirar muita parede e não tem necessidade. Que o casco tá aí é para proteger o cavalo, é para proteger a parte sensível. Se a gente tira muita parede, o casco fica mais mole, fica mais sensível. Então essa parte da frente a gente praticamente não mexeu. E se quiser só limpar o casco com a lixa, você dá uma limpada para ficar mais bonito. O importante é preservar o casco. Enfim, os 4 membros casqueados. Aí vocês estão vendo o alinhamento de quartela-casco da mão esquerda, do anterior esquerdo, e a gente percebe que ficou um ângulo quartela-casco mais alinhado. O eixo quartela-casco está mais alinhado no membro. Então esse cavalo é um cavalo de boa conformação e a gente pode notar que a gente deixou esse alinhamento quartela-casco. A gente acessou esse balanceamento e ficou correto, porque ele é de boa conformação. Então essa aí é a primeira etapa de um casqueamento, primeira etapa de um serviço de casqueamento e ferragemento que a gente faz, que seria só um animal para ser solto para o pasto ou retornado para a baia de onde ele veio. Então um casqueamento básico bem feito.